Boa noite, irmãos. Que a graça de Cristo seja sobre todos nós nessa noite. Amém? Peço aos irmãos que abram suas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 4. Evangelho de Lucas, capítulo 4. Nós vamos ler do verso 14 ao verso 21. Mais uma vez, Evangelho segundo São Lucas, capítulo 4, do verso 14 ao 21. Eu peço que os irmãos fiquem em pé mais uma vez para ouvirem a leitura que eu farei desse texto. Mais uma vez, Lucas, capítulo 4, do verso 14 ao 21. Diz assim o texto sagrado. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança, e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Amém. Oremos, meus irmãos. Deus misericordioso, que as palavras dos meus lábios e o meditar do nosso coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha nossa e redentor nosso. Amém. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, esse texto que nós lemos do Evangelho de Lucas, capítulo 4, se nós olharmos um pouco o contexto anterior a essa passagem que acabamos de ler, nós vamos ver no capítulo anterior, o capítulo 3, versos 21 e 22, o relato do batismo de Jesus por João Batista no Rio Jordão. Momento único e singular da vida do nosso Senhor Jesus Cristo, em que ele é revelado ao mundo como sendo o Filho amado de Deus, em quem ele se compraz. Assim foi ouvida a voz dos céus naquele momento. E não somente isso, mas Cristo é também ungido com o Espírito Santo pelo Pai. Espírito Santo que desce sobre Cristo naquele momento na forma corpórea de uma pomba. Esse evento tão único do batismo de Cristo, ele cumpre uma profecia do profeta Isaías. Profecia essa que nós encontramos no seu livro, capítulo 42, verso 1, no qual Deus fala acerca do Messias, dizendo: Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito aos gentios. Percebam a similaridade entre os textos. No texto de Isaías, nós temos Deus dizendo: esse é o meu servo, eis aqui o meu servo, em quem a minha alma se compraz. E o Pai diz acerca do Filho no batismo: esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. O Espírito Santo desce sobre ele, assim como Isaías profetizou: pus sobre ele o meu espírito. E após ser ungido com o Espírito Santo no seu batismo, quando nós lemos a sequência do Evangelho de Lucas, adentrando o capítulo 4, esse capítulo que nós lemos, nós vemos eventos subsequentes, eventos do ministério de Cristo que vieram após esse evento do seu batismo, que mostram o resultado disso.
dessa unção do Espírito Santo sobre o Senhor Jesus Cristo. O início do capítulo 4, nós temos também o famoso evento da tentação de Jesus. Se vocês verem, o versículo 1 do capítulo 4 vai nos dizer que Jesus, cheio do Espírito Santo, ele, então, é guiado pelo mesmo Espírito ao deserto. E ele vai ao deserto, então, para deflagrar guerra contra o diabo, para ser tentado pelo diabo. E após vencer o diabo e resistir-lhe, Cristo retorna à Galileia. Cristo volta do deserto à Galileia, a região onde se situa a sua cidade de criação, né? A cidade de Nazaré. Mas vemos como os textos falam que Jesus já está cheio do Espírito Santo, ele é guiado pelo Espírito Santo e ele vai no poder do Espírito Santo até a Galileia. Esse seu retorno do deserto à Galileia também cumpre uma profecia do profeta Isaías, dessa vez no capítulo 9, versos 1 e 2, onde o profeta diz, né, Deus, o interlocutor ali da profecia, Deus diz que tornaria glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Isaías já havia profetizado que o caminho da Galileia, esse caminho do retorno de Cristo, seria glorioso, pois o povo que ali habitava testemunharia essa chegada da grande luz, da qual Isaías fala no capítulo 9, verso 2. Essa grande luz que é Cristo, no início do seu ministério. E então, lemos nos versos 14 e 15, já dessa passagem que lemos juntos, que o Espírito Santo reveste de poder esse ministério didático de Cristo. Esse ministério didático no qual ele passa a ensinar nas sinagogas, como nós lemos no versículo 15. As sinagogas eram o ponto de encontro dos judeus aos sábados, né, no dia de descanso, mas também o dia de culto. Os judeus se encontravam nas sinagogas para prestar o seu culto. E sendo esse o ponto de encontro dos judeus aos sábados, logo a fama de Jesus se espalhou por toda aquela região, como nós também lemos aqui no verso 14. E da mesma forma foi em Nazaré, quando ele finalmente chega na sua cidade de criação, Jesus, em cumprimento à lei, ele guarda o sábado. Ele vai à sinagoga prestar culto. No sábado, como o texto diz, também era o seu costume, era o seu hábito, em observância à lei de Moisés. E, meus irmãos, é interessante ressaltar que nas sinagogas, o culto que era prestado a Deus, não muito diferentemente do nosso culto hoje, ele seguia uma ordem ou uma liturgia, uma ordem de culto, não muito diferente de como nós fazemos o nosso culto a Deus. E essa liturgia do culto nas sinagogas, ele incluía dois momentos marcantes e distintos quanto ao uso do texto sagrado das Escrituras no culto. Esses dois momentos nós conseguimos ver em um texto muito interessante do Antigo Testamento, para nós vermos como essa liturgia, essa ordem de culto remonta a muitos séculos antes de Cristo, remonta aos tempos da reconstrução de Jerusalém e do templo, aos tempos de Esdras, o escriba. Nós lemos no texto do livro de Neemias, capítulo 8, versos de 1 a 8, essa referência a essa ordem de culto. Se os irmãos quiserem abrir e acompanhar a leitura desse texto, para nós entendermos um pouco melhor como se dava essa liturgia, essa ordem de culto. Neemias capítulo 8, versos de 1 a 8. A perícope tem por título Esdras lê a lei diante do povo. E diz assim o texto: Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Primeiro detalhe que nós ressaltamos aqui, há um ajuntamento. Todo o povo se ajuntou como um só homem. Esse é um dos primeiros e principais aspectos do culto, o ajuntamento. E o texto segue no verso 2, Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres,
e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. E leu no livro, diante da praça, que está à fronteira à porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maazéias. E à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Rassum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. E esse é o primeiro dos momentos que nós vemos aqui dessa ordem de culto, dessa liturgia que o povo seguia e que isso se estendeu até a prática nas sinagogas. A leitura das Escrituras Sagradas, na qual todo o povo de Deus, toda a igreja, vamos chamar assim, se punha de pé, em reverência, em sinal de respeito e reverência à palavra de Deus. E eu entendo que agora muitos estejam agradecidos, que nós tenhamos ficado em pé para ouvir a leitura de apenas 8 versículos do Evangelho e não todo o Evangelho. E de maneira semelhante, no texto que nós lemos de Lucas 4, nós vemos Cristo colocando-se em pé para fazer também a leitura da lei. Mas seguindo no verso 6 aqui do texto de Neemias, nós vamos ver o segundo momento, esse segundo momento em relação ao uso do texto sagrado, que diz assim: Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. Levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Zerebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Hanã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Então, o primeiro momento era o momento da leitura da Escritura, do texto sagrado, onde todos se punham em pé, por isso nós nos colocamos em pé, e também, nesse segundo momento, a palavra era explicada. A palavra era, então, explicada nos seus detalhes em como ela se aplicaria à vida de cada um. E nesse momento todos se assentavam para ouvir o ensino, a explicação, e por isso os irmãos estão assentados nesse momento. Da mesma forma, quando lemos no relato de Lucas, nós vemos que Cristo, no momento em que ele vai ensinar, explicar o texto que ele acabou de ler, ele devolve o rolo ao assistente, fecha o rolo, devolve-o ao assistente da sinagoga e se assenta. E o texto, de forma muito interessante, diz que todos têm os olhos fitos nele, porque aguardam, então, a instrução, a explicação daquele texto lido. E aprove a Deus, na sua infinita sabedoria, que a leitura daquele dia, daquele sábado especificamente, fosse também no livro do profeta Isaías. Profeta esse que, apesar de viver há mais de 700 anos antes de Cristo, ele fala do Messias como se o estivesse vendo com os próprios olhos. Algumas dessas profecias, inclusive, nós já mencionamos no início do sermão. E essa passagem lida por Cristo, nos versos 18 e 19 de Lucas 4, essa passagem se encontra primariamente no capítulo 61 do livro de Isaías, versos 1 e 2. Abramos todos também nesse texto para fazermos a sua leitura. Isaías 61, versos 1 e 2. Os irmãos vão perceber a semelhança com o texto lá de Lucas 4, para verem que se trata da citação exatamente dessa passagem. Isaías 61, 1 e 2.
O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Perceberam a semelhança dos dois textos? Se trata, de fato, de uma citação que Jesus faz de Isaías 61. Mas percebam também o quão sublime e especial é aquele momento. O momento em que Jesus, na sinagoga, lê essa passagem. Porque nós temos a palavra encarnada, que é Jesus Cristo, o Verbo encarnado, a palavra encarnada lendo a palavra registrada. Palavra essa inspirada pelo Espírito Santo que está sobre ele naquele momento. Percebam a sublimidade daquele momento. O próprio Cristo, o Verbo, lendo a palavra. Lendo, digamos assim, as suas próprias palavras, na nossa linguagem, para que todos nós entendamos. Quando nós lemos essa passagem de Isaías 61, nós vemos que quem fala aqui, afinal de contas é uma fala, alguém que diz, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, é um personagem da profecia de Isaías, um personagem messiânico que é identificado como o servo do Senhor. E esse personagem, chamado servo do Senhor, o próprio Jesus se identifica com ele. Ele diz que se trata dele. Ele é esse servo do Senhor quando ele lê esse texto e ele diz então ali na sinagoga que hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Ele se identifica com esse personagem. Jesus é este sobre quem o Espírito do Senhor está, pois ele é o ungido de Deus. Ele que foi ungido com o Espírito Santo em seu batismo no Jordão. Ele é o Messias que é enviado para fazer todas essas coisas. Pregar, evangelizar os pobres, proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos e para pôr em liberdade os oprimidos. Ele é esse servo do Senhor que foi ungido para todas essas coisas. Essa, inclusive, é a própria evidência que Jesus dá a João Batista, aquele que o batizou, e os seus discípulos, de que ele era o Cristo. Quando nós lemos a continuidade do texto do Evangelho de Lucas, no capítulo 7, nós vemos que há um episódio em que João Batista envia os seus próprios discípulos a perguntar a Jesus se ele era de fato o Messias, se ele era o Cristo. O Senhor é aquele que haveria de vir ou devemos esperar outro? E a resposta de Jesus, ele diz o seguinte aos discípulos de João Batista: Ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se-lhes o Evangelho. Jesus afirma por essas suas obras, profetizadas em Isaías, que são a evidência de que ele é o Messias, de que ele é o Cristo. E Jesus também, ao se identificar com esse servo do Senhor, esse personagem da profecia de Isaías, que restaura a vista aos cegos, que liberta os cativos, ele também afirma nisso a sua divindade. Ele afirma a partir disso que ele também é Deus. Porque nós declaramos juntamente com o salmista no Salmo 146 que, assim como diz o Salmo, o Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva. Jesus, ao afirmar ser ele quem faz todas essas coisas, ele afirma ser Deus, a própria divindade encarnada. E por fim, a profecia de Isaías, lida por Cristo, diz que ele veio também para apregoar o ano aceitável do Senhor. Essa expressão, o ano aceitável do Senhor, ela diz respeito ao ano conhecido como o ano do jubileu. Esse ano
que fazia parte do calendário dos judeus, dos hebreus, sobre o qual a lei estipulava que ele fosse observado a cada 50 anos, e isso nós podemos ler lá no livro do Levítico, capítulo 25. Esse ano, conhecido como ano do jubileu, era um ano que acontecia a cada 50 anos no calendário dos judeus. E esse ano era especial por quê? Os judeus, nesse ano do jubileu, conhecido também como ano da remissão, eles deveriam observar alguns preceitos especiais. Algo de especial acontecia nesse ano da remissão ou ano do jubileu. Em primeiro lugar, eles não deveriam cultivar a terra. A lei dizia que nesse ano, assim como em outros anos também, mas eles não deveriam cultivar a terra, eles deveriam dar um descanso à terra. Era um ano em que a terra deveria descansar do cultivo. E em segundo lugar, um segundo preceito que os judeus tinham que observar nesse ano do jubileu era que propriedades, casas, propriedades, terras, que haviam sido vendidas e escravos israelitas, escravos que haviam sido escravizados por algum motivo de dívida financeira, porque a lei de Israel permitia isso, que se alguém contraísse uma dívida, ele poderia se fazer servo daquela pessoa a quem ele devia, até que a dívida fosse paga. Isso é a escravidão da lei de Israel. Então, esses escravos que haviam sido escravizados e as propriedades que haviam sido vendidas, todas essas eram resgatadas no ano do jubileu, no ano da remissão. E o que significa isso? O que significa que as propriedades e os escravos eram resgatados? Significa dizer que eles deveriam retornar aos seus legítimos donos. As terras que eram vendidas deveriam retornar ao seu dono original, aquele que havia vendido a terra. Essa era uma forma de Deus preservar para que ninguém fosse desamparado, para que nenhuma das tribos ficasse sem terra, ficasse sem a sua porção ali da terra prometida. E os escravos eram libertados. Eles retornavam ao seu legítimo dono, que é o Senhor, porque somente o Senhor pode clamar a si ou revogar para si a propriedade do homem. Isso nós lemos também na lei de Israel, registrada lá no livro do Levítico, capítulo 25. Sendo assim, no ano do jubileu, todas as dívidas eram declaradas como pagas. Portanto, aqueles que eram escravos por causa da dívida eram livres, e aqueles que haviam vendido as suas terras também para pagamento de dívidas, essas terras eram devolvidas. Quando Jesus fala que veio apregoar, declarar o ano aceitável do Senhor, ele se refere a esse ano, o ano do jubileu, o ano da remissão. Quando Jesus afirma que foi revestido do Espírito Santo para apregoar o ano aceitável do Senhor, ele afirma então que veio ao mundo para apregoar descanso aos cansados e oprimidos pelo fardo do pecado. Assim como a terra descansaria, o ano do jubileu trazia descanso à terra, Cristo veio trazer também descanso aos que estavam cansados e oprimidos pelo fardo do pecado. Cristo também, ao afirmar que veio apregoar esse ano aceitável do Senhor, ele declara que, por meio da sua morte, ele veio para pagar a dívida de morte do homem, declarando-a também como paga. A nossa dívida em Cristo foi declarada como paga. A nossa dívida de pecado, que era de morte em Cristo, foi declarada como paga, assim como as dívidas eram declaradas como pagas no ano do jubileu. Jesus veio também para, assim como os escravos eram libertos no ano do jubileu, veio para libertar o homem da escravidão do pecado, resgatando ao seu legítimo dono, a Deus. E por fim, meus irmãos, quando nós comparamos o texto de Lucas 4, versos 18 e 19, com o texto de Isaías 1 e 2, nós vemos que Jesus, ao citar esse texto, ele interrompe a citação do profeta, inclusive suprimindo o final de uma frase, ficando essa frase incompleta.
Quando nós lemos o verso 2 de Isaías 61, lemos que o servo do Senhor, ele viria para apregoar o ano aceitável do Senhor, o ano da remissão, da libertação, mas também para apregoar o dia da vingança do nosso Deus. Mas Jesus, ele interrompe aqui a sua citação. Ele menciona apenas o ano aceitável do Senhor e não menciona que veio apregoar o dia da vingança do nosso Deus. Isso, com certeza, meus irmãos, não foi à toa. O Senhor Jesus Cristo, com certeza, em todo o seu ministério, nada fez por acaso ou à toa. E também não à toa, Jesus interrompe aqui a citação no meio de uma frase, o que seria algo muito estranho, no mínimo. Mas Jesus omite essa última parte da profecia de Isaías, que se remete ao dia da vingança do nosso Deus, porque esse dia, o dia da ira e do julgamento final de Deus, o dia da vingança do Senhor, não se cumpriria na sua primeira vinda. Jesus, na sua primeira vinda, não veio ainda como aquele que traria o dia da vingança. Ele não veio como juiz, mas como servo, para servir a humanidade, curando, libertando e resgatando. Em sua segunda vinda, essa vinda que nós ainda aguardamos, essa sim, nessa Jesus então virá como justo juiz, para trazer à luz do julgamento divino todas as obras dos homens. Mas entre esses dois pregões, entre esses dois momentos da apregoação do ano aceitável do Senhor e o da vingança do dia do nosso Deus, o dia da vingança do nosso Deus, esse período que nós vivemos entre a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo, nosso Senhor Jesus, ele continua a sua missão no mundo, mas por meio do ministério da igreja. A mesma missão que Jesus iniciou ali na Galileia, revestido do Espírito Santo, para anunciar o evangelho aos pobres, curar os cegos, proclamar libertação aos cativos. Ele continua, mesmo ainda hoje, com a sua missão, mas por meio de nós, a sua igreja, que é o seu corpo aqui na terra. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos a sua boca que proclama, seus pés que caminham e suas mãos que alcançam. O mesmo Espírito que ungiu a Cristo em seu batismo, o mesmo Espírito Santo que desceu sobre ele, é o Espírito no qual todos nós fomos batizados, segundo Paulo nos ensina em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Vamos também abrir nesse texto, meus irmãos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. A partir do verso 12. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, do verso 12 ao 14. Nós vemos Paulo ensinando a igreja de Corinto, dizendo: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. O mesmo Espírito que ungiu a Cristo é o mesmo Espírito que Paulo diz que nós fomos batizados também nele. O Espírito que nós, através do nosso batismo, por meio dele, fomos todos agregados a esse corpo, esse único corpo, o corpo de Cristo, que é a igreja aqui na terra. E ao sermos, então, batizados nesse Espírito e sermos integrados como esses muitos membros desse corpo, que é o corpo do Senhor Jesus Cristo, que é a igreja, nós recebemos também dons espirituais para o serviço do reino de Deus, como manifestações desse mesmo Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo no qual nós fomos batizados e recebemos ao crer em Jesus. Ele se manifesta em nós por meio de dons espirituais, para que nós sirvamos o reino de Deus
aqui. Nós lemos nos versos anteriores aí da carta de Paulo aos Coríntios, no mesmo capítulo, capítulo 12, a partir do verso 4, Paulo diz: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só, e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. O Espírito se manifesta em nós, o corpo de Cristo, por meio dos dons espirituais, para que nós, no serviço do reino de Deus, possamos continuar essa missão de Cristo aqui, nesse mundo. E por fim, meus irmãos, o mesmo poder do Espírito no qual Jesus iniciou a sua missão na Galileia, como nós lemos no verso 14 de Lucas 4, no poder do Espírito Santo, esse poder é o mesmo que nós recebemos ao descer sobre nós o Espírito Santo, conforme o próprio Cristo prometeu aos apóstolos no momento da sua ascensão, da sua subida aos céus. Cristo, ao subir aos céus, ele olha para os discípulos e diz: e recebereis poder que descerá do alto, e vocês serão as minhas testemunhas por toda a terra. Esse mesmo poder que estava sobre Cristo no seu ministério está sobre nós, está sobre a igreja. E esse Espírito Santo é quem nos presenteou com os dons espirituais para que Cristo continue, ainda hoje, por meio de nós, evangelizando os pobres, proclamando libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, e pondo em liberdade os oprimidos, quando nós, enquanto igreja, enquanto corpo de Cristo, unimos as nossas vozes às vozes da criação, como nós lemos no Salmo 19, quando nós unimos a nossa voz à voz da criação, proclamando ao mundo a glória de Deus e anunciando as obras de suas mãos por meio de Cristo, o servo do Senhor. E que o Senhor então nos disponha que esse mesmo Espírito Santo que estava sobre Cristo e está em nós hoje, possa dispor o nosso coração a cada dia mais a servirmos o reino de Deus, a proclamarmos no mundo o Evangelho de Cristo, porque por meio dele, por meio do Evangelho de salvação do Senhor Jesus, os pobres ouvirão o Evangelho, os cegos terão seus olhos descobertos, os cativos pelo pecado serão libertos, os oprimidos terão descanso. Amém?